Bom dia, nosso trabalho vai falar sobre Pitágoras e eu vou começar falando a história dele. Bom, Pitágoras nasceu numa ilha chamada Samos em 570 a.C. e Pitágoras era filho de um mercador muito rico. Bom, seu pai, por ser esse mercador, ele fazia um trajeto de Samos, a ilha em que Pitágoras nasceu, até Partemis, que durante esse trajetório que o pai dele fazia, ele conseguia arrecadar muito dinheiro por ser um bom mercador. Ele era aquela pessoa que tinha uma lábia muito boa para convencer as pessoas a levar os produtos dele. Então ele acabou arrecadando muito dinheiro para isso e conseguiu investir isso em seu filho. Tanto é que Pitágoras em Samos começou seus estudos de matemática, filosofia e astronomia. Bom, Pitágoras sendo essa pessoa que começou os estudos muito cedo e com uma boa condição, ele chegou a ser discípulo de um dos alunos de Tales de Mileto. Mas Pitágoras se destacou tanto pela sua inteligência e capacidade com matemática que ele acabou virando aluno do próprio Tales de Mileto. E Tales, vendo esse potencial em Pitágoras, no jovem pimpolho Pitágoras, decidiu falar para ele ir para o Egito, já que no Egito existiam as pirâmides de Gizé e os egípcios eram conhecidos por fazerem contas matemáticas muito complexas. Então, Pitágoras, a conselho de Tales, foi ao Egito estudar mais sobre os cálculos que os egípcios faziam. Então, lá, Pitágoras se depara com as pirâmides de Gizé e acaba por desenvolver uma teoria e, consequentemente, essa teoria foi a teoria que fez com que Pitágoras tivesse seu teorema, o grande teorema de Pitágoras. Porque ele ficou impressionado com a forma como as pirâmides foram construídas, mas com todas essas belas coisas que Pitágoras viu lá, ele ficou indignado com a forma de pensar dos egípcios, já que os egípcios eles viam os cálculos que a princípio eram totalmente complexos e sem pé nem cabeça, como apenas uma forma de achar a resposta certa de uma equação. Já Pitágoras, ele enxergava aqueles números complexos, aquelas contas gigantes, como uma forma de chegar a um resultado que desse a ele a explicação de como tudo isso surgiu, de como o mundo é mundo. Então, Pitágoras era uma pessoa que rodava o mundo e, consequentemente, ele atribuía muitas culturas à sua forma de pensar. Então, ele fazia todas essas viagens com o intuito de pegar essas culturas, esses cálculos complexos e acabar descobrindo de onde tudo isso vem. Tanto é que Pitágoras foi responsável por fazer dizer algo que era que os números são a resposta que de Deus, né? São a são possivelmente a resposta de como o universo foi criado. E depois dessas viagens, Pitágoras volta à ilha de Samos, que na época estava sendo governada por um tirano. O tirano era Policrates. E Pitágoras, ao voltar para essa ilha, acabou tendo muitos problemas com esse governador, já que esse tirano impediu, na verdade, o Pitágoras de lecionar os seus conhecimentos. Então, Pitágoras foi impedido desde cedo, desde que ele voltou do Egito, desde suas viagens, a que ele não poderia transmitir o conhecimento que ele tinha para as outras pessoas. E Pitágoras, vendo isso, ele ficou totalmente louco, ele ficou muito pistola da vida. Então, Pitágoras, no seu ápice de fúria, ele mandou Policrates pra casa do cacete e falou: beleza, você é um merda, eu vou ensinar o meu, e é isso. Até porque Pitágoras era conhecido por ser uma pessoa muito. E com um ego muito grande. Porque pra ele, ele era muito certo, né, na sua forma de ver o mundo. Ele tinha um conhecimento acima dos demais. Ele tinha aquela coisa de estar certo sempre. E bom, já que ele mandou o governador ir catar coquinho, Pitágoras é isolado da cidade de Samos e ele não poderia voltar mais. Deve ter envolvido uma ameaça ali, porque o cara nunca mais pisou em Samos. E sendo perseguido e agora não tendo mais onde morar, Pitágoras se esconde numa caverna até metade do século 6 a.C. E nessa caverna, Pitágoras acaba desenvolvendo ainda mais suas ideias sobre os cálculos que ele viu no Egito, nos cálculos que ele viu rodando o mundo em outras culturas, e acaba pagando um aluno para transmitir o conhecimento. Ou seja, o aluno era responsável por transcrever as suas falas e passar adiante para as outras linhagens, né? Para outras pessoas. Já que Pitágoras tinha noção de que seu conhecimento era muito grande e que ele
tinha que ser passado adiante. Mas, como eu falei, Pitágoras pagava esse estudante. Mas um certo dia aí, esse estudante acabou ficando tão impressionado com as ideias de Pitágoras que ele parou de ganhar o dinheiro, ele decidiu não receber mais o dinheiro e com essa admiração crescente por Pitágoras, ele acabou seguindo ele como um orientador sem pedir nada em troca. Então, mais ou menos nessa época, na metade do século VI, por aí, Pitágoras começa a fazer a sua sociedade, que ficou conhecida como Sociedade Secreta de Pitágoras. A Irmandade Pitagórica deixou um grande legado para a história da ciência, da filosofia e da cultura ocidental. Entre suas contribuições, destacam-se o Teorema de Pitágoras, que estabelece a relação entre os lados de um triângulo retângulo, a descoberta dos números irracionais, a classificação dos números pares e ímpares, primos, perfeitos, etc., a teoria das proporções, a música e das esferas, a doutrina da transmissão das almas, o conceito da harmonia e da ordem cósmica e a ideia de que a virtude consiste em imitar na natureza. Mesmo durante todo o seu período de altitude de descobertas, a Irmandade Pitagórica ainda havia muitos inimigos e rivalidades na Itália. Bom, agora eu vou falar sobre um dos maiores pesadelos para os estudantes e que infelizmente é muito utilizado na matemática, o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma fórmula matemática utilizada para descobrir a medida dos lados de um triângulo retângulo. A fórmula do teorema é a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. A e b representam os catetos, nome dado aos lados de um triângulo que formam um ângulo reto, ou ângulo de 90 graus. E C representa a hipotenusa, nome dado ao lado oposto ao ângulo de 90 graus. O teorema serve de base para a definição da distância entre dois pontos, e além disso, ele pode ser utilizado para calcular unidades vetoriais na física. E ele também é utilizado em construções civis. Outra regra utilizada junto com o teorema é a do triângulo 3, 4, 5, que tem a medida de seus lados como números inteiros e é utilizado para identificar de forma rápida as medidas de um ângulo retângulo, de um triângulo retângulo. Nela, os comprimentos dos lados mais curtos são 3 e 4 e a medida da hipotenusa é 5. Qualquer triângulo 3, 4 e 5 é congruente com o da questão que você irá resolver. Portanto, é um triângulo retângulo. Contribuições de Pitágoras. Na filosofia, Pitágoras foi o primeiro filósofo grego que trouxe uma explicação racional do universo, né, que não era atrelada a misticismo ou a religião. E ele também defendia que os números eram o princípio de todas as coisas, né? Todas as coisas. Também na astronomia, foi uma das pessoas que criou o modelo geocêntrico, que, né, o modelo geocêntrico é que a Terra é o centro de todo o universo, né? E ele também descobriu que a Lua habitava a linha do Equador da Terra. Na matemática, ele descobriu que a soma dos catetos é igual à hipotenusa, como apresentado no seu teorema, né? O teorema mais famoso dele é o Teorema de Pitágoras. E ele também descobriu os números poligonais, os números perfeitos e números amigos. Na música, ele descobriu a lei dos intervalos musicais, também inventou um monocorde, né? E introduziu a ideia de que existe uma harmonia nos elementos do universo, tipo na música, astronomia, saúde, etc. Agora, algumas curiosidades de Pitágoras, né? Pitágoras era a favor do vegetarianismo, né? Que ele tinha um grande respeito com os animais. Ele falava que o sofrimento do mundo não ia acabar porque o homem não parava de comer outros seres vivos, né? E isso era refletido na escola, né? Onde seus membros eram proibidos de beber vinho e comer carne, né? Sendo totalmente vegetarianos e se alimentando de apenas feijão e lentilhas. Na escola pitagórica, era obrigatório os membros doarem seus bens para a Irmandade, e se abandonassem a escola, recebiam o dobro do que doaram. Não podia revelar descobertas científicas e, se houvesse desobediência, era pena de morte. Zero tolerância. Na sua escola, eles acreditavam na doutrina da metempsicose, né? Que era a imortalidade da alma, né? E a reencarnação. A hipotenusa era o nome das cordas da lira, né? No seu teorema, que ele deu o nome, né? Que é o som dos catetos, é a hipotenusa.
A hipotenusa é o nome das liras, né? Um dos instrumentos musicais mais antigos de corda, onde é uma invenção do deus Apolo da mitologia grega, né? Apesar do teorema, que é utilizado quando temos apenas dois lados de um triângulo e queremos descobrir o terceiro, levar o nome de Pitágoras não foi o próprio quem o descobriu, já que o teorema já era utilizado muito antes de Pitágoras. Porém, foi ele que demonstrou sua veracidade matemática. Pitágoras tinha a fama de ser um místico, devido a uma história que Xenofonte consta em um de seus fragmentos mais antigos. Nele consta que, uma vez, Pitágoras encontrou pessoas que estavam batendo em um cachorro e pediu para que parassem, né? Pois havia reconhecido no animal a voz de um de seus amigos. Pitágoras era considerado um filósofo viajante, já que muitos de seus conhecimentos vieram de outras culturas da época, como as dos egípcios. Já que com a influência dos egípcios, Pitágoras comprovou seu teorema matematicamente. A filosofia para Pitágoras. Pitágoras fazia parte dos filósofos pré-socráticos. Assim como muitos outros filósofos pré-socráticos, ele tinha uma curiosidade de saber como se originou o universo, né? Uma das crenças de Pitágoras era que os números regiam todo o universo, bem como a sua origem. Agora, já sobre os trabalhos de Pitágoras, né, na filosofia, eles tinham como grande fonte de inspiração filósofos egípcios, babilônios e até mesmo filósofos bem conhecidos, né, como Aristóteles e Platão. Um exemplo de uma ideia de Platão a qual Pitágoras incorporou para si é a de uma alma imortal e a da reencarnação. E agora, né, um fato muito curioso de Pitágoras é que, segundo Aristóteles, Pitágoras teria criado a palavra filosofia, que ele teria juntado a palavra grega philos, que significaria amante ou amigo, e sofia, que significa sabedoria. E assim a gente tem a palavra filosofia, que também pode ser amor à sabedoria. O que é e o que é? Senos e cossenos. Cabe em um triângulo e tem ângulos escalenos. Tem dificuldades, pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta. No triângulo ela vem, refém da esperança. Irmã do desespero, rival da vingança. Pode ser causada por senos e cossenos. E o espinho da dor cruel que você conta. Amante da soma, vem pra minha prova por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei hábil, e eu que me senti. Serei um fraco quando outras dessas vir. Se a conta é louca e o processo é lento no momento, deixa eu meu pensamento. Do que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? A conta não, ela é suave, mas é fria e implacável. Borrou o cálculo triste de Pitágoras. Correu na folha do aluno, o cálculo sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Esse é sob a eternidade. Diz que na prova ninguém chora. Tá bom, falou. Não vai pro grupo, irmão. Aí, Pitágoras chorou. Puxa, vagabundo, ó, vou te falar. Tô chapando, eita mundo bom de acabar. O que fazer quando o cálculo não bateu? E quase todos ao seu redor ninguém respondeu. Epa, pera lá, muita calma, irmão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como uma contra atrás de outra conta. Que? Quem sou eu? Seu lado esquerdo, tá abalado porque veio? A aluna é desse jeito. Durmo mal, sonho, quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto e com olheira na mente. Sensação de mágoa e rancor. Uma conta me abalou na noite anterior. Alô, aí, dorme aí, doidão. Mil provas acontecendo e você aí? Que horas são? 7h20, ó. A fita é o seguinte, ó. Não é isqueira, não, ó. Estudando na 1000 grau. Alô aí, dormindo, doidão. Mil provas acontecendo aí, que horas são? 7h20, ó, a fita é o seguinte. Não é isqueirando, não, estudando a 1000 grau.